Seja bem-vinda a mais uma semana de produção aqui no meu ateliê. Eu sou a Viviane Meyer, biscoiteira profissional há 19 anos. E você está me acompanhando aqui na minha rotina, mini rotina de produção. E olha, quem me acompanhou aí alguns vídeos atrás, desencantei, gente, ó. Ai, ficou tão linda, tão linda. Completei minha coleção. Pronto. Falta fazer aqui só a barra da saia da cerejinha e as pinturinhas aqui nesse avental da Moranguinho. Então eu fiquei com a minha turminha toda completa, coisa mais linda. Vou deixar aqui para eu me lembrar de quem eu sou, né? É assim que funciona. Fiquei feliz também ali com o meu calendário, que essa parte amarelinha são os dias que eu consegui trabalhar aqui no meu ateliê. E eu fiz 21 de 28. Parabéns para mim. Aqui são os pedidos que eu vou fazer essa semana. Estou aqui focada mais nesse Looney Tunes. Eu tenho também bichinhos do bosque. Eu vou fazer também um topo personalizado de festa junina. E já comecei aqui, né, a fazer algumas coisas, já separei aqui meu material, já escrevi aqui no meu caderno e hoje recebi mais um pedido lindo de princesa. Aí, claro, né, a princesa aqui não tem, eu não tenho modelo, aí o que acontece com a cliente? Ela manda modelinho da colega. Então, assim, aqui provavelmente é um aplique, é um cortador, então eu vou ter que adaptar. Ela pediu também, opa, que sou eu, ela pediu né, é que é assim, ela mandou o modelo da IA, mas eu falei para ela que eu não fazia assim, então ela mandou esse modelo para eu fazer nesse modelo. E aí ela quer 5 cubos da Agnes, né, nessa menina fofa, então, eu já me empolguei, eu já comprei os acrílicos, eu já encomendei as coisas, quase que eu comprei um cortador, daí eu pensei, não, vou focar aqui, o cortador eu faço eu mesma e vou parar de ficar comprando. Então, eu até separei aqui o modelinho do molde, porque teve gente que me perguntou, é assim, é um molde, olha só o tipo do produto, né? Mas comprei na Shopee e tá dando certo, sabe? O Pernalonga, eu já vou te mostrar ali, o Pernalonga eu tinha esse molde de Páscoa de coelhinho, esse aqui é da Ângela de Jesus, e eu adaptei. Só que, peraí, deixei aqui para secar, né? Aqui na minha super, hiper pequena prateleirinha. Então, eu fiz aqui o perna longa. Olha, ficou bonitinho! Ele deu certo. Só que eu achei que ele tá muito escuro, sabe? Eu não sei se eu faço uma massa, acho que eu vou deixar assim mesmo, porque são só 2, né? E eu usei o olhinho do Mickey. Eu fiz um pedido esses dias de Mickey, de apliques, não, de ímãs, e eu tinha muitos olhinhos ainda, e eu usei os olhinhos do Mickey, então super valeu a pena, né? E assim, eu não vou fazer passo a passo, por quê, gente? Porque vocês não assistem. Tem muita gente que trabalha aí com molde, né? E eu acabo tendo um trabalhão e o pessoal não assiste. Então, eu vou dar dicas aqui, falar um pouquinho o que eu fiz. Eu fiz aqui as bases dos bichinhos do bosque, que ela quer com base. Eu fiz aqui a base do topo de touro, eu tô fazendo aqui. E aqui são as letrinhas, lembra que eu mostrei, né, ali daquele molde, ele sai assim, uma letrinha bem legal. Esse aqui é uma letrinha maior, mas eu acho que eu vou fazer com a letrinha pequena. Ontem fiquei em dúvida, fiz os dois. Mas assim, né, vamos devagarinho, vamos fazendo o que dá. Fiz aqui as velas ontem, hoje já tá bem mais sequinha.
E hoje eu vou fazer a parte que tem ali dos moldes sentadinho. Ai, ficou tão fofo, né? Muito fofo. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar esse pedido aí. Me acompanha. Mais um dia por aqui, já tô trabalhando aqui nas encomendas. Esse é o touro. Lembra que eu tinha mostrado a referência do IA que a gente fez, eu com a mamãe, né? Na verdade fui eu que fiz e ela escolheu. Então já fiz o touro, eu acredito que tá bem parecido. Já comecei a fazer o Baby Looney Tunes, então aqui é a Lola, o Taz, Papaléguas e o Piu Piu. Tô usando assim os moldes sentadinhos. Esses aqui são os bichinhos do bosque. Os bichinhos do bosque já tem aulinha aqui no canal, então eu vou deixar aqui em cima para caso você queira. Eu geralmente uso esse molde que me acompanha há muitos anos já. E assim, eu quero fazer sem molde. Lá na aula eu ensino como fazer sem molde. E aqui eu fiz os guaxinins, o patulino, o gatulino, eu não sei se é assim o nome dele, frajola, ai gente, gatulino, e o Pernalonga. Fiz, aqui são os meninos, né, o topo de bolo personalizado e esse Pernalonga. Eu achei que a orelhinha poderia ficar diferente, mas eu vou deixar assim mesmo. Olha, tem dentinho. Que fofo! Porque é só a cabecinha ali com a vela. Então eu vou deixar assim mesmo, né? Eu achei que essa orelha, ela... Bom, até amanhã eu já mudei de ideia, enfim. Então, vou trabalhar mais um pouquinho. Agora eu vou montar, né? Os corpinhos já estão todos prontos. Esse aqui eu preciso esperar secar para ver o tamanho que eu vou fazer esse topo. Eu acredito que eu vou fazer com essas medidas aqui que eu sempre faço, né? Eu separei aqui a menina porque eu tô fazendo molde, tá vendo ali? Esse molde para fazer o topo e os cubos da princesa. Então eu fiz ali, se der certo eu mostro, se não der certo eu não mostro. Mas me acompanha aqui para você ver o andamento desse pedido. Vamos lá, que tem muita coisa para ser feita. E começamos mais um mês, olha só, já estamos em junho, tá assim o meu calendário. Teve uma colega lá no meu Instagram que falou assim, Vivi, faz moranguinho no teu calendário. E aí nessa volta fiquei pensando, por que não, né? Super combina comigo. Então eu escolhi algumas imagens lá do Pinterest e fiz o meu calendário. O mês do meu aniversário. Então, hoje vai ser dia de terapia, então é um dia que eu quase não consigo me concentrar aqui no meu biscuit, né? Então eu acabo fazendo a organização aqui financeira, pagar conta, organizar pedido, comprar coisas, e eu tava fazendo, né, as contas do mês de março e abril. Março eu comprei muita coisa. Comprei, assim, coisas, não ferramentas, mas molde, massa, coisas que eu precisava, né? Então eu acabei investindo muito no meu trabalho, porque eu estava muito tempo longe e eu acabei precisando fazer isso, né? Então, abril agora sobrou um pouquinho mais, né, de dinheirinho aí para mim, as encomendas foram muito bem, graças a Deus. E agora é assim, é só continuar fazendo o que eu sei fazer, o que eu tô fazendo, porque tá dando certo. Desencanei da Shopee, por enquanto não é momento para mim. Eu até vou me sentir mais segura, confiante em fazer o que eu tô fazendo, né? Fazer
as coisas que eu dou conta para depois eu expandir, né? Então, vamos ver se esse mês as coisas saem mais do papel. Tô feliz com o meu rendimento, com o meu progresso e vamos devagarinho. Ontem já recebi mais um pedido, 2 moranguinhos. Ela pediu uma moranguinho diferente, ela não quer assim só de biscuit, ela quer com tecido, então eu também vou ter que sair da minha zona de conforto. Mas já encomendei os tecidinhos lá e vamos ver, né, se eu consigo fazer com cabelinho de lã e tecido também. Essas aqui ainda estão esperando a pintura. Já imprimi aqui o pedido que eu tenho que fazer, então eu já encomendei esses acrílicos. Esse modelinho aqui eu pedi para a IA me ajudar a fazer, a montar, né? Então eu vou fazer um aplique com o nome Agnes. Eu já encomendei os cubos, as letras também. Sempre compro do mesmo fornecedor da Shopee. E assim, gente, esses links eu vou deixar aqui embaixo, porque agora o YouTube ele deixa a gente recomendar, né? Então, se você quiser dar uma olhadinha onde eu compro. E aí, vou fazer, né, esse topo aqui da festa junina com esse vestido. Ó, Deus, tá tudo bem, vamos lá. Comprei o molde desse chapéu, chegou hoje, eu tenho que ir lá buscar. E o castelo eu vou fazer eu mesma, né? Então eu fiz aqui os modelos, os moldes que eu falei para vocês que eu ia mostrar só se desse certo e realmente deu certo, gente. Olha o tamanho desse molde. Mas como eu tinha a borracha de silicone aí que minha filha comprou e não usou, olha, ele tá bem firme. Não sei se eu vou conseguir usar, mas espero que sim. Então eu fiz aqui o modelinho da saia, né, que eu vou fazer com uma cabeça assim. Então, eu acredito que dê certo, né? São testes, tem que se colocar em movimento, como eu falo, né? A gente sempre tem que tentar fazer a nossa parte. E aqui, fiz aquela saia que tá super na moda, né? Aqui no biscuit, desses apliques. Então, como eu não tinha muito dinheiro sobrando para investir no molde, eu preferia eu fazer, já que eu tinha borracha, mas eu fiz assim, então, né, desse jeito, coloquei aqui para fazer o molde e também deu certo. Esse ele ficou bem firme também, tô bem feliz assim com o resultado. E eu fiz fazem 2 dias, então tá aqui secando um pouco mais para eu daí usar. Então ele ficou bem. Ó, claro, não é um molde para vender, né? É um molde para mim. Então eu não ligo que tenha umas bolhas e que não seja perfeito. Mas aqui dentro ele tá bem feitinho, tá vendo? Eu fiz assim com o molde do Mickey, que eu fiz uma produção de Mickey. Eu vou ver se eu deixo passando aqui para você olhar, que nessa época eu não estava muito bem, não consegui colocar esses vídeos no ar, mas eu gravei, né, para usar em algum momento. Então eu fiz muitos Mickeys, não tinha condições de comprar o molde e acabei fazendo e me ajudou muito na produção. Então é isso, vamos continuar aqui trabalhando, colocando as ideias para funcionar. Vamos lá! Quando a gente recebe um pedido, ou a gente tem a peça montada já tem a nossa amostra, o nosso trabalho feito, ou a gente se inspira. Hoje em dia a gente tem a IA para ajudar a gente, ou a gente recebe, geralmente a gente recebe foto de outra artesã. Então assim, eu nunca fiz esse tipo de trabalho e assim, vou ter que me virar. Então, eu recebi ali o pedido e fui atrás, né, de pensar como que eu ia fazer esse cubo que ficasse bonito, né? Então eu fui atrás dos acrílicos. Hoje em dia tem os acrílicos espelhados e acabei comprando aqui na Shopee. Assim, ontem eu tava muito frustrada porque a coroa bonita, né? Ela até vai caber aqui em cima do cubo. É pequenininha, mas eu vou pôr uma base, peraí, uma base que eu já fiz, e aí pensei assim, né? Ok, essa fica boa, mas o castelinho que eu comprei,
Olha o tamanho disso, gente. Ai, é muito pequenininho. E o pior que vem esse fundo assim feio, né? E é 4 centímetros de altura. Eu pensei que era 4 centímetros de largura, mas não. Então, aqui eu acredito que vai ficar muito pequenininho, ó. Muito pequenininho para ser um castelo. E aí fiquei chateada e pensei assim, ok, né? Investir o dinheiro aqui nesses produtos, porque são pedidos que eu acredito que eu vou ter um retorno e a gente precisa investir naquilo que a gente sabe que a gente vai ter retorno, senão a gente vai ter um prejuízo. No fim, eu pensei assim, ok, essa aqui eu uso nas velas, né? Eu faço um outro produto, a pronta entrega, aí tá tudo bem, eu vou usar. Aí eu comprei um outro, encomendei, então meu lucro nesse pedido aqui já foi embora, né? Enfim, faz parte, faz parte do nosso trabalho. Esse molde chegou, esse chapéuzinho é desse aqui, então eu acredito que esse seja um cortador, mas eu comprei o molde mesmo. Eu já queria fazer esse modelinho de vela da fazendinha, então eu investi nesse molde, que eu acho que vai me dar retorno. Ontem recebi um pedido novo, só que é assim. Ai, gente, cada coisa que acontece com a gente, né? Ela quer 7 princesas num topo, com 2 velas e 2 nomes. E, meu Deus, eu fiquei pensando, ai, 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 é princesa, né? É como eu falei, eu não tenho esse modelo, vou ter que criar, só que eu fiz o molde. Então, eu já estava com a intenção de fazer as princesas, né? Porque são temas que a gente precisa investir, que sempre vai ter retorno. Então, o meu molde deu certo, gente. Olha que bonito que ficou. Ah, ele ficou tão bonito. Ele ficou aqui um pouco marcadinho, porque tinha uma bolha, bendita bolha, né? E ele ficou bem durinho, ó. Eu pedi ajuda na IA para me ajudar com as gotas de catalisador que precisava misturar com a borracha. E ele ficou super durinho, assim, ficou bem bacana. Então, ele ficou assim, tá? Então, essas princesas eu vou fazer com esse molde, né? E eu fiz o teste também com o outro molde. Olha que lindo que ficou. Ah, ficou super bacana, gostei bastante. Esse aqui eu vou usar essa cabecinha aqui pequena. Então, deixa eu mostrar aqui que eu tinha pego aqui dessa menina pronta. Olha, ela vai ficar tão bonitinha. Ai, amei, amei. É bem do jeitinho, ó, tive que desmontar a coitadinha ali para fazer, né, as medidas. Então, esse molde aqui também, eu usei a ajuda da IA para colocar as gotas de catalisador e ele ficou bem firme, diferente do outro do Mickey que não serviu muito. Então, ontem eu já fiz o castelo. Eu até pensei assim, olha, eu tenho esse aqui, eu até queria comprar outro, né, desse aqui, porque quando é assim, para fora, fica muito melhor. Só que eu não tenho, eu tenho esse aqui que eu ganhei uma vez, enfim. E eu usei esse aqui mesmo. Então, eu fiz aqui o cortador, cortador, o molde do castelo. Eu imprimi na minha impressora aqui o tamanho direitinho. Oh, Deus, aqui. Não foi esse. Não foi esse mesmo. E aí eu peguei uma folha de acetato que eu tinha, coloquei aqui por cima e risquei com a caneta permanente. E aí cortei. Então ele ficou assim. E aí eu abri uma massa, pus a textura e cortei com um palito, né? Junto com um creme, eu cortei. E aí ficou assim, olha. Ele ainda tá mole, eu fiz ontem. Ele ficou assim. Acho que ficou bem bom. Eu aí, né, vou colocar os enfeites aqui no castelo, ó, ficou bem, bem bacaninha. E aí fiz a base também com a estrada de pedra. E aí vai ser assim, ó. Ai, vai ficar bem bonito esse topo.
E aí fiz aqui as flores dos cubos, fiz as bases, né, que vão no cubo, e fiz também a carinha do boi, daquele topo de... Ai, ficou tão fofo, né? Do boi do touro mecânico. E aí fiz uma outra bonequinha que são uma na vela e um no cubo, né? E as outras coisas estão aqui. Hoje eu vou fazer a cabeça, vou fazer alguns detalhes e vamos ver como é que ficam as coisas aqui. Acompanha aí, não perde nada. Ontem já chegaram os tecidos para eu fazer o pedido da Moranguinho. Eu achei esse aqui o mais parecido para fazer o vestido e o chapéu. Não é da Moranguinho, mas eu achei bonitinho. Esse vermelho é um vermelho bem fechado, mas eu acho que vai ficar bom para fazer o vestidinho dela. É um vermelho mais cereja, né? Eu acho que vai ficar bom. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, eu tive que comprar 1 metro de tecido para usar um pedacinho assim, né? Mas esse vermelho posso usar depois no Natal, né? E esse aqui é lindo, posso usar em qualquer lugar. E aí ontem eu fiz a outra parte do castelo para colocar aqui no cubo. Então eu peguei o mesmo molde desse aqui e diminuí e fiz, né, do mesmo jeito, cortando em volta, e eu já coloquei o arame, porque nesse aqui eu coloquei depois, foi muito difícil. Então, se você for fazer, já coloque o arame para colocar as bandeirinhas quando ele tiver molinho, tá? Então ficou assim, eu acredito que vai ficar muito melhor assim no cubo. E aí, né, tem que esperar secar porque ele tá molinho ainda. Eu vou deixar esse molde, caso você queira, aqui na descrição, tá? Para daí você fazer as adaptações aí pro teu trabalho, quem sabe pode ajudar alguém, né? E esse aqui, eu fiz a base, terminei a base ontem também, achei que ficou bem bom, mas eu tô pensando em cortar assim, um pedacinho assim, só para fazer essa voltinha assim para dentro, sabe? Para ele não ficar, não sei, vou pensar, né, para ele ficar assim, ó, já tá ficando bem bacana. Não é perfeito, né, mas quebra o galho aqui e eu tô bem satisfeita. Ontem fiquei no meu ateliê, fiquei bem satisfeita com o que eu tô fazendo, com o que eu tô produzindo, e olha, fiz a turminha, ai, esse frajola ficou tão lindo, né? Olha, fiz até o rabinho, usando o molde sentadinhos, as medidas, gente. Ai, por que você não ensina? Porque vocês não assistem. E aí é um trabalho a mais. Então, quem tá assistindo os vlogs tá recebendo as informações, tá recebendo aí as dicas, né? Para você fazer também. Porque essas medidas, tem vários passo a passo aqui dentro do canal que eu já ensinei. Então, os bichinhos do bosque, eu não sei mais quais outros vlogs passo a passo que tem, mas eu tô sempre usando. Como que eu faço um pedido novo? Em cima do que eu já sei, em cima do que eu já tenho. Esse é o segredo do biscuit, né? Pra gente não ficar se matando pra inventar coisa nova e pra ter um padrão no nosso trabalho. Então, foi difícil pra mim, porque eram bichinhos diferentes, mas eu fui fazendo de acordo com o que eu já tinha. Então, o olhinho do Mickey, eu fui pegando a massinha e vendo, experimentando, porque eu tenho a referência dele aqui, e fui fazendo, sabe? Eu não achei que o Pernalonga ficou muito perfeito, até porque ele é meio estranho, né? O Baby, não sei. Ele ficou ali, mas eu não sei, tem alguma coisa que eu posso melhorar, talvez essa bochecha, né, não sei. Eu vou colocar um balãozinho na mãozinha dele, e fiz também essa menininha, né, a Lola,
E também, para mim é tudo meio, é diferente porque é um pedido que eu nunca recebi. E assim, o Taz, ele não tá com o olhinho que ele deveria estar, porque o Taz e o Papalégua, eles têm olhinhos diferentes, a Lola, o Piu Piu, mas eu usei o que eu tinha aqui. E assim, dá pra ver que é um Taz? Dá. Ele não tá perfeito pra mim. Quem sabe, se eu tiver um próximo pedido desse, esse aqui eu fiz sem bola de isopor, fiz só com a massa, sabe? Juntei aqui. Se eu tiver um outro pedido, talvez eu compre o olho resinado do bichinho mesmo, sabe? Do personagem, mas eu não investi, porque eu já investi em tantas outras coisas, né? E que não deu certo, que eu gastei meu dinheiro, mas enfim, para eu ter o retorno ainda vai demorar. Então, o patolino, eu também achei que esse bico eu posso melhorar, então ficou bonitinho, ficou. No próximo eu vou pensar. O Papalégua, como eu falei, o olhinho, ele não tá igual ao olhinho que ele tem, mas ele ficou bonitinho, dá pra ver que é o Papalégua, né? E o Piu Piu, eu achei que podia ter uma cabeça um pouquinho maior. Ai, Vivi, é assim, a gente tem que olhar, né, o nosso trabalho e ver o que pode melhorar. Tá feio? Não, tá fofinho, dá pra ver que é o Piu Piu, dá pra ver que é a turminha, né? Eu gostei mais do Frajola, eu ia falar Gatolino de volta, gostei mais do Frajola, o Taz eu gostei também. Então, eu vou terminar por aqui esse vlog, né? Porque eu ainda tenho muito trabalho para dar andamento. No próximo, eu acredito que as princesas já estejam prontas, que os cubos já estejam prontos para você ver que assim, a gente tem que se superar, né? E apesar de eu estar no momento que eu tô recomeçando, que eu tô me adaptando, eu não tô desistindo. Então, assim, é um dia de cada vez, é fazer o que você sabe com o que você tem, acreditando no teu trabalho e força lá, porque estamos juntas nessa e a gente consegue, tá bom? Eu agradeço muito você ter me acompanhado. Não perde o próximo vlog e te aguardo no próximo vídeo. Até lá!